Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela mexicana Sortilégio. Mas antes, para ficar por dentro de tudo que se passa na novela, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Maria José pergunta a Bruno como sabe e se não foi uma armadilha feita por ele mesmo. Bruno diz que sabe, mas que não fez nenhuma armação. Raquel pergunta a Bruno o que estava falando com Maria José. Bruno sai andando. Roberto aconselha Raquel a falar com Alex. Alessandro diz a Vitória que prefere que ela mesma tome a decisão em relação à chantagem de Bruno. Vitória diz que não pensa em ceder. Alex pede que ela pense, pois eles ainda têm alguns dias para decidirem. Maria questiona a irmã se não viu se o homem estava vivo para ajudá-lo. Paula diz que não teve coragem, mas que Erika disse que o homem estava morto. Paula pede à irmã que não diga isso para Alex e nem para ninguém. Fernando aguarda por Vitória na casa. Bruno vê e diz que disse claramente que não queria vê-lo na sua casa e pergunta se ele é um doente mental. Fernando diz que ele não é dono daquela casa e não tem direito de expulsá-lo. Bruno ameaça de tirá-lo dali a socos. Fernando diz a Bruno que ali não vão brigar, porque ele não vai faltar respeito com a mãe dele, e nem naquela casa, mais do que ele já fez. Vitória chega ali e manda Bruno ficar quieto. Vitória chama Fernando para saírem. Bruno diz à mãe que o estúpido do Fernando anda atrás dela por interesse. Fernando se irrita. Vitória sai com Fernando e lá fora ela pede perdão pela atitude de Bruno e chora, dizendo que tem vergonha pelas loucuras que seu filho imagina. Fernando acalma a mulher. Ulisses começa a procurar um homem para fazer o trabalho e se passar por Mário Aguirre. O ator que Bruno contratou informa que depois que Paulo atropelou, Eric o empurrou para fora da estrada, mas quando se levantou para fugir, um homem o viu, que era um velho. Bruno fica nervoso e liga para Eric. Filipa recolhe flores do jardim. Pedro e Xuxo cumprimentam a senhora. Bruno conta a Eric que um homem viu o ator que ele contratou depois do acidente na estrada. Bruno diz que se Maria José não fizer o que ele pede, vai denunciar Paula. Eric suplica que ele não faça isso com Paula, pois a moça é jovem e boa. Bruno ri ao pensar que Eric se apaixonou pela menina. Pedro e Xuxo dizem a Maria José e Paula que irão ao mercado com Filipa. Paula chora muito. Maria José telefona a Ezequiel e pede que a entregue todos os jornais de hoje. Ulisses consegue contratar um homem para se passar por Mário Aguirre. Raquel está de saída para falar com Alessandro. Roberto diz que é marido dela e por isso quer acompanhá-la. Raquel pede que ele vá no carro dele, pois tem muitas coisas para fazer depois, e Arthur vai levá-la. Maria José e Paula não encontram no jornal a notícia de um atropelado ou morto na estrada. Paula acredita que o homem se salvou. Ela pede perdão a Maria, pois não queria dar a ela essa preocupação. Alessandro liga para Maria e a convida para almoçar. Maria diz que não está com fome e está sem ânimo. Alex questiona se ela está grávida. Ela diz que não é isso. Então ele decide comer em casa com ela. Maria José começa a chorar. Paula pergunta por que ela está triste. Ulisses diz a Maura que tem tudo pronto e ela já pode ficar tranquila. Maura diz a Ulisses que quer que Alessandro deixe Maria José, pois ela é uma nojenta. Ulisses diz que esteve apaixonado por uma mulher idêntica a Maria José. Vemos a primeira aparição de Helena, que é mãe de Maria José. A mulher está viva, mas vive com sua filha Sandra, que no momento não está lá. Ulisses liga para ela e pergunta de Sandra. Helena diz que ela está terminando os estudos em Madrid. Ulisses diz a Helena que conheceu uma moça idêntica a Sandra, chamada Maria José. Helena diz que há muita gente que se parece. Ulisses diz que é idêntica e Maria José tem uma irmã, um pai e se casou com um homem muito importante. Helena se despede de Ulisses. Helena diz ao marido que Ulisses ligou para saber de Sandra. Helena diz o nome Maria José e diz que não pode acreditar. Pedro, Xuxo e Filipa vão à feira comprar coisas para casa. Fernando se diverte com Vitória em seu passeio. Raquel diz a Alex que ele e Bruno não falaram dela, mas têm direitos também. Alex diz que claro que ela tem e que queria chegar a um acordo de paz, mas Bruno insiste em ter o sobrenome Lombardo. Isso faria ir a julgamento com todas as consequências possíveis que ela possa imaginar.
Raquel diz que não quer armar um escândalo, mas quer ganhar sua parte no dinheiro. Alessandro diz a Raquel que ele e Vitória têm a maioria das ações da empresa, mas que Vitória não quer ceder diante das exigências de Bruno. Alex diz que seus advogados estão preparando uma nova proposta e, quando estiver pronta, terá uma reunião com os advogados de Bruno, que ela poderá estar presente. Roberto sai. Raquel diz a Alessandro que bebeu demais esses dias e não sabia que eram irmãos, e por isso disse aquelas coisas naquela vez para ele. Ela pede que ele não fique brigado com ela, pois o ama, e sai. Mari pede ajuda à colega de trabalho para localizar Mário Aguirre. Fernando leva Vitória até a comunidade indígena para falar com o chefe que representa toda a cooperativa. Vitória chama todos da comunidade para falar do seu projeto. O chefe dos índios mostra a todos umas construções que são dos seus antepassados. Fernando diz a Vitória que dias atrás veio um arqueólogo que analisou tudo e tem 1.200 anos de antiguidade aquela obra. Vitória diz que restaurar tudo aquilo dará muito trabalho. Fernando diz que se abrir uma área turística será um benefício para aquelas pessoas. Ela decide ajudá-los. Raquel vem à casa de Ulisses chorando e diz que falou com Alessandro, mas que Vitória não quer abrir mão das ações e, para defender Alex, ela está disposta a levar o caso a julgamento. Isso vai demorar muito. Raquel diz a Ulisses que não entende porque sua mãe fez isso com ela e com Bruno. Ulisses pede a coisa linda que não chore. Raquel e Ulisses se beijam e fazem amor. Roberto liga para Ulisses e o convida para a festa na casa de um amigo. Ulisses diz que só irá porque ele está pedindo. Roberto questiona se ele quer relembrar os velhos tempos. Bruno diz a Maria José que uma testemunha viu tudo e quer dinheiro para não acusar a irmã dela. Eric diz a Bruno que Alex está chegando. Bruno diz a Maria José que a espera amanhã, às 11 da manhã, em um hotel, e ela tem que ir, pois o deve muitas coisas. Maria fica assustada. Alessandro chega à casa e nota Maria muito estranha. Eles vão para o quarto. Bruno diz a Eric que amanhã, quando Maria José sair, quer que ele tire umas fotos dela entrando no hotel. Alessandro comenta com Maria José que Raquel foi reclamar sua parte, mas diferente de Bruno, ela não quer armar um escândalo. Maria José esconde algo debaixo da cama. Alessandro pergunta se ela está bem e se quer ir no médico. Ela diz que não e só está com um pouco de calor. Vitória agradece a Fernando pelo passeio, pois com isso, por um tempo, esqueceu todos os seus problemas que tem em casa. Vitória decide desabafar tudo e diz a Fernando que Bruno é seu filho, mas não merece a herança, já que está disposto a fazer tudo e nem se importa se fazer mal a ela, que é mãe dele. Fernando diz a Vitória que o único delito dela foi ter amado um homem e ter se entregado, mas nem todos eles têm essa coragem. Ele diz que é um covarde. Vitória pergunta por quê. Fernando diz que não se atreveu a falar de ser o que sente para a mulher que ele ama. Fernando diz a Vitória que está apaixonado por uma mulher diferente dele, tanto de idade quanto economicamente. Vitória escuta tudo, mas imagina que ele está falando dela mesma. Fernando diz que prefere não dizer à mulher que ele ama seus verdadeiros sentimentos por ela, porque tem medo de ser rejeitado e prefere desfrutar de sua companhia. Alessandro percebe Maria José muito estranha o tempo todo. Maria diz que não é nada e ali fica entediada sem fazer nada. O telefone toca. Ezequiel atende e diz a Alessandro que Mari quer falar com ele. Mari diz a Alessandro que já localizou o Mário Aguirre. Alessandro sai. Maria se preocupa com ele. Mário Aguirre, homem que Ulisses contratou, liga para a casa de Maria José e Alessandro e pede para falar com a moça. Maria diz que não quer atender. Alessandro diz que é melhor ela atendê-lo. Maria atende. Mário Aguirre diz a Maria José para não fingir. Maria diz que não conhece. Mário diz que são do mesmo povoado e conhece toda a família dela. Alessandro escuta toda a conversa dela com ele e bota Maria contra a parede e questiona por que ela desligou o telefone. Maria José diz a Alessandro que não conhece esse homem. Alessandro diz que Mário conhece ela e família e como conseguiu o telefone da casa. Maria diz que não sabe, não se importa e já está farta dessa situação, por isso quer o divórcio. Assustada e chorando, Maria José corre para o quarto e diz a Alessandro que se sente desgraçada desde que conheceu o Bruno e a família dele. Já está cansada e apenas quer paz. Alessandro deixa ela em paz, mas apenas pede a verdade. Maria diz a Alex que o irmão dele a enganou e esse Mário Aguirre é uma invenção diabólica de alguém para prejudicá-la.
Maria diz que se sente muito sozinha. Alessandro a abraça e diz que aconteça o que acontecer, sempre estará com ela. Ezequiel encontra uma chave de Maria José debaixo da cama e leva com ele. Depois, Maria vai para o seu quarto, mas já não encontra a chave. Alessandro vai ao hotel que Mário Aguirre se hospedou, mas descobre que ele já foi embora. Antes, Alex decide ir no quarto dele. Alessandro pede para falar com Mário. O homem arruma as coisas e sai pela janela. Alessandro arromba a porta, mas já não encontra lá. Maria José diz a Paula que Alessandro fez todo um interrogatório a ela, perguntando sobre Mário Aguirre. Triste, Maria diz que está farta e quer ir embora dali, e o amor de Alex a faz muito mal, porque ele desconfia de tudo. Paula se pergunta quem será esse tipo. Maria José diz a Paula que um homem viu o acidente dela e pediu dinheiro para não abrir a boca. Paula fica preocupada. Maria diz a Paula que Bruno quer que ela vá a um hotel com ele e até deu uma chave, mas não encontrou ela, que tinha escondido debaixo da cama. Fernando chega em casa com Vitória depois do passeio de ambos. Eric chama Paula para ir à escola, mas ela diz que já não tem vontade de ir. Vitória encontra Filipa com o cachorro. Filipa diz que o encontrou perdido no mercado e resolveu trazê-lo com ela. Vitória diz que o passeio com Fernando foi ótimo, mas quando ele a levou para comer, sentiu a impressão que ele quis dizer que está apaixonado por ela. Pedro questiona Paula se não irá à escola. Ela diz que está com dor de cabeça, por isso ficará ali. Xuxo diz a Pedro que acredita que algo mal está acontecendo com a filha dele. Fernando chega à empresa. A secretária diz a Fernando que Alessandro pediu para ele ir ao escritório dele. Vitória diz a Filipa que pelos olhares de Fernando e pelo que ele disse, acredita que estava falando dela, mas não pode andar com essas coisas e se apaixonar por um homem mais jovem que ela. Filipa diz que Fernando já é um homem feito e também não tem nenhum problema. Alessandro diz a Fernando que foi no apartamento de Mário Aguirre e ele conseguiu escapar. Alex diz que está inquieto porque Mário sabe tudo sobre Maria José e acha que ele pode ser o verdadeiro cúmplice da Maria. Fernando diz a Alex que ele e Vitória passearam e visitaram os terrenos e viram as peças arqueológicas, mas o problema começou quando foram almoçar. Fernando diz que de certa forma insinuou a Vitória que está apaixonado por ela, mas que depois ela ficou estranha. Alessandro diz a Fernando que ele deve ter escolhido um mau momento para dizer isso. Paula chama Bruno de sem vergonha e aproveitador pelo que está fazendo. Paula diz a Bruno que ele convidou sua irmã para ir a um quarto de hotel. Bruno diz que foi para conversarem e não fazerem nada de mal, mas que se ela quisesse poderia. Paula diz a Bruno que vai contar tudo para Alex. Bruno diz que se ela abrir a boca, irá para a cadeia, junto com o pai e com Maria José. Paula diz a Bruno que ele também não vai se salvar. Bruno diz que não teve nada a ver e o cúmplice de Maria José foi Mário Aguirre. Bruno diz a Paula que o Ministério Público não vai acreditar numa pobretona como ela. Paula fica intrigada. Mário diz a Ulisses que um homem foi no hotel procurá-lo, mas pegou suas coisas e fugiu pela janela. Ulisses acredita que Alessandro foi procurar por Mário Aguirre. Bruno liga para Eric e pergunta se localizou o Mário. Eric diz que está investigando isso. Anoitece. Alessandro chega em casa e pergunta a Célia de Maria José. Célia diz que ela foi dormir agora há pouco. Alessandro vai ao quarto de Maria José, a vê deitada na cama, dormindo, e diz que talvez ela esteja dormindo ou não quer falar com ele, mas pede perdão pela forma que gritou com ela à tarde. Ele sai. Maria escutou tudo, pois ainda estava acordada. Roberto e Ulisses vão a uma festa de amigos. Ulisses diz que se cansou das mulheres que são entediantes e histéricas. Ulisses elogia Roberto. Roberto também elogia o amigo. Ulisses o chama para ir no seu apartamento.